Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Esse é o nosso 57º estudo. Ainda continuamos a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos e, nessa segunda parte, estamos estudando o seu capítulo 6, capítulo que tem o título da Vida Espírita. No estudo de hoje, nós vamos nos debruçar sobre as questões que vão de número 291 até a questão de número 303. Essas questões compõem o item Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu os convido à nossa prece inicial. Vamos a ela. Vamos então, nesse instante, com nossos olhos fechados, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo ao Divino Amigo, com muita humildade, que Ele esteja conosco, ligando todos os participantes do nosso estudo em pensamentos e sentimentos, abrindo as portas espirituais em cada um de nós para o aprendizado da doutrina espírita, junto com Allan Kardec e os espíritos superiores, para que cada um de nós se transforme em um pequeno ponto de luz, em uma pequena fagulha do Evangelho, pronta a iluminar o nosso planeta e a levar o nosso mundo a melhores destinos. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Então, meus amigos, nós continuaremos agora o estudo dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, lembrando que anteriormente nós estudamos as relações no plano espiritual, como elas acontecem. E estudamos essas relações do ponto de vista, primeiramente, do poder e da subordinação que os espíritos têm em relação uns aos outros. A ideia de hierarquia, que ficou muito bem marcada como sendo uma hierarquia por progresso moral. Bem, na sequência do nosso estudo, nós entramos com a ideia, junto com Allan Kardec, estudamos a ideia do reencontro entre parentes e amigos no plano espiritual. Tudo isso era fundamentado, essa ideia de encontro com parentes, com amigos no plano espiritual, era fundamentada nos conceitos de simpatia e antipatia que os espíritos nutrem uns pelos outros. Bom, então agora nada mais natural do que estudar essa base que possibilita ou não o reencontro entre espíritos no plano espiritual. E essa base, é claro que é a simpatia e a antipatia. Né? Agora o estudo sobre o que é a antipatia, o que é a simpatia, que esses espíritos nutrem uns pelos outros, e então o que nós temos agora é justamente esse aprofundar do conceito, né, dos conceitos que foram colocados durante o estudo até agora. Falamos sobre diversas coisas, né, para o reencontro entre amigos, entre parentes. Agora falta estudar justamente essa base, a antipatia e a simpatia. Terminando com a ideia das metades eternas, ou, no vocabulário de hoje, almas gêmeas. O que o Espiritismo pensa sobre as almas gêmeas, fundamentado em todos aqueles conceitos que nós já tivemos até agora no livro, fundamentado nos aprendizados que a gente foi desenvolvendo até a questão de número 290. Notemos que agora o Livro dos Espíritos começa a desenvolver informações de forma mais rápida, porque já tem muitos conceitos colocados, como, por exemplo, a individualidade dos espíritos, que a gente vai ver entrar em ação aqui em algum momento, e a gente é obrigado a lembrar, né? O espírito ele foi criado como um ser individual. Ele é criado como princípio inteligente e vai se individualizando.
é espírito com E maiúsculo quando ele completa a questão da sua individualização. A gente vai ver que esse conceito entra aqui de forma rápida, porque Kardec já abordou isso, já apresentou, né? Já estudou, entra de forma rápida para fundamentar aquilo que o Espiritismo fala sobre as almas gêmeas. É claro que precisa ser um estudo coerente, né? A gente está falando sobre filosofia espiritualista que tem como objetivo criar um conhecimento, no sentido forte da palavra conhecimento, sobre o plano espiritual, sobre a nossa vida enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos desencarnados, sobre essa sequência da vida maior. Muito bem, então vamos entrar nesse item e vamos estar atentos, né, a isso que está acontecendo agora no livro, porque, repito, ele vem apresentando informações de forma mais rápida, mas sem deixar para trás, sem esquecer de conceitos, de princípios muito fortes que a obra já apresentou anteriormente. Então vamos lá, vamos ao estudo de hoje. Aqui a gente vai perceber que das questões 291 até 293, a gente vai ter uma apresentação um pouco mais específica sobre o que é a simpatia, a antipatia, né, por consequência, e de alguma forma ali a apresentação de sentimentos para a gente pensar tudo isso que está sendo apresentado. Depois a gente vai ter uma outra separação nas questões 294 até 297, falando sobre afeições no plano espiritual. E elas são estudadas em uma comparação com as afeições terrenas. E das questões 298 a 303, a questão das metades eternas ou das almas gêmeas. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessas questões para a gente já aprofundar as ideias que o livro começa a nos apresentar. Então, olha só, além da simpatia geral, que vem da semelhança que exista entre os espíritos, eles também votam-se uns aos outros, né? As afeições particulares. Vamos prestar bastante atenção a essa questão, a essa pergunta, porque a gente está começando a ser introduzido aqui pela seguinte informação: o que é a simpatia e a antipatia? O que fundamenta isso? E como isso se relaciona com os sentimentos dos espíritos em geral? Como a simpatia e a antipatia se relacionam com aquilo que a gente chama de sentimentos? Bom, essa questão 291, ela contém uma definição para a gente. Notemos que, curiosamente, na pergunta, nós temos a explicação do que é simpatia em dois âmbitos. Na pergunta de Allan Kardec, olha aqui que interessante, a gente não teve isso anteriormente, né? Quando dizíamos, olha, parentes, amigos, afetos no plano espiritual se unem por simpatia. Mas a gente não tinha lá uma definição do livro sobre o que era simpatia. Aqui a gente tem. O que é essa simpatia geral? Kardec explicou na sequência. É uma simpatia que nasce da semelhança que exista entre os espíritos. Que semelhança é essa? Essa semelhança pode ser diversas coisas. Diversas coisas. Por exemplo, a gente teve a, a informação de que o perispírito guarda a forma que o corpo teve na última encarnação. Aqui isso é o mais comum de acontecer, pelo menos. Provavelmente, quando eu desencarnar, eu vou ter a aparência muito próxima daquilo que eu era quando eu desencarnei. Se desencarnar daqui a 2 minutos, provavelmente uma aparência muito próxima com essa que eu tenho agora. Então, digamos que pessoas que têm a mesma aparência ou aparência parecida, né, causam simpatia umas pelas outras. Os grupos de etnias sentem-se simpáticos, né, as pessoas pertencentes, melhor dizendo, a certas etnias sentem simpatia por pessoas que pertencem às mesmas etnias. Isso é uma lei geral da vida.
né? E o que o ser humano está tentando, a duras penas, quebrar com esses preconceitos de uma aparência corpórea, né? Que não, na verdade não passa disso. A minha etnia, diferente de uma outra etnia, nada mais é do que uma aparência corpórea, do que uma vestimenta do espírito, temporária. A gente está tentando quebrar com esses preconceitos, não é? Bom, então esse é um tipo de semelhança que pode existir, uma semelhança para nós encarnados física e para espíritos que estão no mundo extracorpóreo, uma aparência do perispírito. Que outros tipos de semelhança a gente tem? Semelhanças nos pensamentos. Pensam de forma parecida. Semelhança nos conhecimentos. Conhecem coisas de um determinado nível, muito próximo, inclusive. Ou estudam áreas parecidas, espíritos que gostam da área das exatas, das humanas, e assim por diante. Sentem simpatia uns pelos outros porque estudam dentro do mesmo âmbito do conhecimento. Simpatia pelos sentimentos. Olha só quanta coisa, né? Perdão. Simpatia pela religião, pela ideologia e assim por diante. Bom, então simpatia que nasce é, de semelhanças que eles identifiquem uns nos outros. Então essa é a primeira concepção que a gente tem de uma simpatia geral. Mas aí Kardec aprofunda um pouco isso e pergunta se existem, para além dessa simpatia geral, existem ainda afeições particulares. Então, olha só, a pergunta já nos traz uma noção sobre o que é simpatia, semelhanças gerais, né? Um bom sentimento, um sentimento de abertura, de aproximação, né, entre pessoas que nascem da identificação dessas semelhanças em geral, e depois das afeições particulares, ou seja, sentimentos. Como é que tudo isso se relaciona? Essa pergunta, portanto, mostra que há um aprofundamento da questão do sentimento, da questão, melhor dizendo, até da simpatia. Não só simpatia geral, como aquela que nós sentimos naturalmente pelas pessoas que pensam como nós, que sentem como nós, que interpretam como nós, que gostam daquilo que a gente gosta, né? Mas também afeições particulares, um sentimento um pouco mais profundo. Olha como vem a resposta. Além da simpatia geral, os espíritos têm afeições particulares do mesmo modo que os homens. Os sentimentos unem do mesmo modo encarnados e desencarnados. Só que tem uma diferença, né? Entre os desencarnados, o laço que prende uns aos outros é mais forte, é mais poderoso. Que interessante essa resposta, né? Mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, porque eles não têm corpo físico, não têm matéria, e então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Não tem as paixões terrenas, não tem corpo, portanto, é um laço de amor, um laço de afeição mais poderoso do que o laço que une espíritos encarnados. Bom, agora, muita atenção para aquilo que está sendo colocado por essa resposta, né? É claro que quando a resposta vem e nos diz, olha, não tem mais as paixões, ela não está se referindo a todos os espíritos. Porque como a gente é capaz de pensar, o espírito imperfeito vai levar algum tipo de paixão dessa vida para a vida espiritual, como a gente já estabeleceu, inclusive, em estudos anteriores, né? Ele vai levar algum tipo de paixão, ele vai levar algum tipo de apego material
deste mundo corpóreo para o mundo espiritual. Para espíritos imperfeitos, isso é inevitável. Então, quando a resposta vem nesses termos, ela está se referindo certamente a espíritos que já têm uma elevação maior do que a nossa. Bem, para a gente fechar com essa questão de número 291, e com essa ideia, eu quero fazer uma referência a um comentário do Espírito Emmanuel no livro O Consolador, mais especificamente a questão de número 173 da obra O Consolador. Justamente quando a pergunta dirigida a Emmanuel é justamente sobre a definição que a gente tem de antipatia e simpatia. A pergunta é: como a gente pode entender simpatia e antipatia? E Emmanuel responde de forma muito alinhada com os conceitos do Livro dos Espíritos, porque ele diz que simpatia e antipatia têm as suas raízes profundas no espírito, nessa sutil engrenagem, né, entrosagem, melhor dizendo. Olha só, entrosagem, né, é, nessa aproximação, né, nesse funcionamento de engrenagem, quase, né? Ele faz quase referência a uma coisa mecânica, né? Que envolve a convivência dos espíritos. Mas ele fala sutilíssima entrosagem dos fluidos, peculiares a cada um. E quase sempre, segue Emmanuel escrevendo, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então veja só, a gente tem a gente desenvolve uma atmosfera fluídica de acordo com as nossas inclinações, pensamentos, emoções. Então, para que dois espíritos sejam simpáticos, há um envolvimento, inclusive, fluídico. E notemos que não precisa estar desencarnado para isso. Muitas vezes a gente encontra aqui na Terra uma pessoa com a qual a gente sente essa proximidade imediatamente. É uma questão fluídica. A gente talvez nem tenha conversado com a pessoa, a gente só olhou, só esteve perto da pessoa e sentiu vontade de conversar com ela, sentiu vontade de se aproximar. É claro que tem atrações físicas também que envolvem isso, mas o componente espiritual é muito poderoso mesmo na vida terrena, essa questão fluídica. É quando a gente diz o contrário: meu santo não bateu com o dele, como se santos fossem capazes de entrar em disputa, em briga, né? Espíritos superiores brigando. Não, claro que não. É simplesmente a questão fluídica, que não teve correspondência. É como dois ímãs de polos opostos que se afastam sem precisar de outra coisa, a não ser esses fluidos opostos. O Emmanuel explica, né, que toda antipatia, aparentemente a mais justa, inclusive, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica. Olha só. Então a gente precisa começar a aprender a vencer essas questões da antipatia, né? Para a gente poder, de fato, progredir. Mas o que precisa ficar marcado aqui para a gente, muito bem marcado nesse início de estudo, claro, essa questão de procurarmos vencer a antipatia é algo que o Evangelho nos prega, né? Amor ao inimigo. Mas aqui, nesse início de estudo, pelo menos, lembrarmos que antipatia e simpatia têm raízes profundas no espírito, ou seja, naquilo que o espírito pensa, naquilo que ele vê como semelhante a si mesmo, ou naquilo que ele vê como diferente de si mesmo, naquilo que o atrai, naquilo que o repele. Essas questões são íntimas do espírito. E essa lembrança de Emmanuel é de extrema importância para a gente poder seguir com o nosso estudo, né? Porque aqui nessa primeira questão a gente teve então essa definição mais geral, fazendo inclusive referência à situação de espíritos que estão moralmente mais elevados do que a gente, que não guardam vicissitudes das paixões no plano espiritual. Então, de agora para frente, a gente pode pensar na questão da simpatia, né, como uma questão fundamental para a vida do espírito,
desde o planeta Terra até a vida no plano extracorpóreo. Está fundamentado para a gente já o que é a relação de simpatia e se ela pode redundar, se ela pode, se dela podem decorrer afeições particulares mais profundas, né? Sentimentos mais profundos, como por exemplo o ódio. Olha a questão 292. Os espíritos alimentam ódio porque agora já não é mais questão de simpatia apenas ou antipatia, que fica naquela superficialidade da relação, né? Num primeiro momento. Sentir atração, sentir simpatia por uma determinada pessoa, posso tentar começar ali um relacionamento de amizade, um relacionamento fraterno, que pode dar certo, né? Se a pessoa tiver a recíproca, né? De querer seguir adiante. Senão, pode não dar certo. Mas agora, se aprofunda um pouco o estudo, porque agora não é mais só simpatia. Agora, o oposto das afeições, o ódio. Podem sentir ódio, podem alimentar ódio, os espíritos, aprofundando o campo dos sentimentos, né? Olha aqui, apenas entre espíritos impuros existe o ódio. Essa resposta é muito importante, porque ela nos dá o indicativo da sequência do tema, né, que a gente está estudando. Olha aqui, o espírito não se acha exposto às vicissitudes das paixões, então Kardec apresenta uma pergunta que coloca a questão de espíritos inferiores, né, de espíritos imperfeitos, que é a questão do ódio. Veja como que a gente vai trabalhando conceitos que já foram postos, né? O que a gente está trabalhando aqui é a diferença de grau de elevação dos espíritos, lá da escala espírita. Para estudar os sentimentos, a gente não precisa ficar toda hora retomando a questão da escala, mas a gente precisa estar atento no que o livro está dizendo, porque não é todo espírito que não guarda a vicissitude das paixões, porque uma vicissitude das paixões é o ódio. Olha só, surge o ódio das paixões terrenas. Então, os espíritos alimentam ódio só os impuros. Então, aqui a gente já tem uma diferenciação de grau e de sentimentos no plano espiritual. Tem alguns que guardam, sim, vicissitudes das paixões. Então, voltamos à pergunta anterior e agora a gente completa a linha de raciocínio, né? Eles têm afeições particulares da mesma forma que os homens. Alguns guardam ódio, outros não. Só que lá, esse tipo de laço é mais forte. Né? Olha só, seguindo, né? Interessante que essa pergunta colocada por Kardec abre tanto o leque do estudo que olha a sequência da resposta, né? Só os espíritos impuros alimentam, e a palavra alimentam é muito importante. Alimentar é deixar vivo. Porque a gente pode sentir ódio e deixar desaparecer. Mas alimentar é manter vivo. Só espíritos impuros fazem isso. Há ódio e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, essa pergunta, como eu dizia, abre um leque tão profundo para o estudo, tão grande, que acaba colocando duas instâncias aqui para a gente da ação de espíritos que sentem ódio. Uma instância é o ódio que sentem entre eles, entre espíritos desencarnados. Mas a outra instância é deles para com encarnados. São eles que acabam influenciando os homens a terem inimizades e dissensões, a estarem apartados. Influenciam, claro, através do pensamento, né? Então vejam como essas primeiras questões vão abrindo um leque muito grande, né, de possibilidades aqui para essa questão dos sentimentos, da simpatia, antipatia que os espíritos têm entre si. Vamos seguir mais um pouquinho. E ressentimento, eles conservam, né, em relação uns aos outros no mundo dos espíritos, quando foram inimigos na Terra? Essa questão é muito curiosa e a resposta também, porque a primeira coisa que vem na resposta é a palavra não. E a gente fala, espera um pouco, né? Espera aí, agora deu o nó.
Agora eu não estou entendendo mais nada. Como assim, né? Se eles sentem ódio, como é que eles não vão conservar ressentimento, que é algo anterior, né, ao ódio, se a gente quiser pensar assim? O espírito se magoa, fica ressentido por muito tempo, de tanto ficar ressentido, ele passa a sentir ódio daquilo que causou nele a mágoa. Vejamos, né, para a gente desfazer o nó e para a gente entender o que está sendo colocado pelo livro. O livro está mostrando para a gente princípios e processos que acontecem no plano espiritual. Olha como segue a resposta. Por que que eles não conservam o ressentimento? Porque eles vão compreender que o ódio que eles sentiam um pelo outro era estúpido, era infantil, porque muitas vezes nasce de disputas materiais. Olha como segue a resposta. Apenas espíritos imperfeitos conservam animosidade. Então, de novo, essa resposta traz para a gente uma comparação entre espíritos puros e espíritos impuros, espíritos elevados e menos elevados. Essa resposta tem que ser muito bem compreendida, né? Por isso que ela apresenta essas partes, assim, né? Fala sobre espíritos que estão se purificando, eles compreenderão, o verbo está no futuro. Eles vão compreender em algum momento que os motivos da sua desavença eram infantil, pueril, né? É isso que significa a palavra pueril, infantil. Apenas imperfeitos guardam essa animosidade enquanto não se purificam. Olha lá, se foi um interesse material. Então, essa resposta a gente pode pensá-la em duas partes. A primeira parte falando sobre os espíritos que estão em processo de se purificarem, de espíritos imperfeitos. E a gente pode trabalhar com uma segunda parte dela em nós mesmos que pensa, né, que existem espíritos que não guardam ressentimento, que são aqueles que já estão mais desmaterializados, aqueles que já estão mais evoluídos. Olha aqui, ó, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Essa é a segunda parte, né, que nos leva a pensar sobre espíritos que podem ser até mesmo espíritos ainda em processo de purificação, mas que se conscientizam rapidamente no plano espiritual e não vê mais, né, o problema, a causa de suas desavenças, como, principalmente se for uma causa material, eles estão no plano espiritual, percebem que a vida continua, percebem que aquilo foi uma besteira e deixam para lá. Vejam, né? Depende da intensidade, depende do grau de progresso do espírito, depende da sua concepção de vida, depende de vários fatores, né? Então a gente pode perceber que mesmo entre os imperfeitos, o motivo material é muito fraco para a permanência da conservação de ressentimento, da fomentação do ódio. Acho que isso que é interessante dessa questão, né? Logo depois o comentário de Kardec, trazendo justamente a questão da maturidade. Ele vai comparar ali com colegiais e dizer, olha, se o espírito é um pouco mais maduro em relação à sua situação de espírito, né? Essa infantilidade, essa puerilidade deixa de fazer com que eles tenham esse tipo de sentimento. Bom, vamos seguir ainda as informações do livro, né? 294. E a lembrança dos atos maus, né? Que os homens fazem uns contra os outros. É um obstáculo para a simpatia entre eles no mundo dos espíritos? E aqui, então, a resposta. Essa lembrança os induz a se afastarem uns dos outros. Sim, é o obstáculo, né? Lembrança dos atos maus. Algum tipo de mágoa? Vamos ser específico aqui no nosso estudo, né? Nesse primeiro momento, apenas lembrança mesmo. Lembrar apenas que a pessoa me perseguiu, lembrar que ela me maltratou, lembrar as ações ruins que ela teve contra mim, já são um obstáculo para que eu sinta por ela simpatia, mesmo que eu não tenha ficado magoado nem ressentido, mesmo que eu não esteja sentindo ódio.
Isso permanece no plano espiritual. É importante essa pergunta 294, porque, como a gente já trabalhou um pouco, a questão anterior pode gerar uma falsa noção de que a desencarnação por si só resolve desavenças. É esse o ponto aqui que a gente tem que ter atenção, né? E aqui a orientação é muito clara. Resolve desavença só por ter desencarnado? Não. Se leva daqui para lá lembranças de maus atos, se leva lembranças de bons atos, se leva ressentimento, se leva mágoa. Por isso, a recomendação do Cristo, né? Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho, para a gente não levar maus sentimentos para o plano espiritual. Olha aqui o Espiritismo desenvolvendo, aprofundando ensinamentos de Jesus. Porque convenhamos, né, meus amigos? Pensemos juntos por um instante. É péssima a situação de convivermos com uma pessoa com a qual não temos um bom relacionamento. É muito ruim pensarmos nesses maus relacionamentos. Por si só, ter a possibilidade de um mau relacionamento já é incômodo, já é uma aflição. Mesmo que a pessoa esteja afastada de nós, mesmo que ela não esteja no nosso convívio mais íntimo, se a gente souber que um dia a gente vai se cruzar com aquela pessoa, que ela vai cruzar o nosso caminho, já é um incômodo a presença daquela pessoa. Então, imagine levar consigo esse incômodo para o plano espiritual. É isso que o Livro dos Espíritos está nos ajudando a evitar, a trabalhar em nós, a tratar em nós, né? Nos mostrando consequências para um período mais longo de tempo, né? Para o plano espiritual. Então vamos lá, vamos continuar é, esse, esse estudo mais aprofundado, né, aqui dos sentimentos no plano espiritual. Questão 295, olha lá. Que sentimento tem depois da morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Pergunta importantíssima, daqui nasce um novo princípio, né? Agora a gente começa a estudar de forma mais profunda os sentimentos mesmo no plano espiritual, tendo como referência as afeições terrenas, aquilo que aconteceu na Terra. Uma referência mais clara, né? Mais evidente. Então a gente faz o mal por uma pessoa aqui, que tipo de sentimento ela tem com relação a nós no plano espiritual? A resposta tem duas partes, né? A resposta traz duas situações para esse tipo de sentimento. Se são bons é de um jeito, se são maus esses espíritos é de outro. Se eles são bons espíritos, eles perdoam, mas perdoam dessa forma aqui também, né? Segundo o nosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento. É possível que nos persigam, até em outras existências. De novo, né? Ressoa muito forte aqui em nossa mente a recomendação de Jesus: reconcilia-te depressa com o teu adversário para que a gente não sofra esse castigo de uma perseguição mais profunda, né? Olha a questão 293 de novo, né? Voltando à nossa memória também. Conservam ressentimento? Não. Mas dentro da própria questão a gente viu que esse não é um não tratando de espíritos mais evoluídos, que depende, né? Volta para a questão 295. Que sentimentos eles guardam? Olha como vai sendo aprofundado, né, o conceito. Se são bons, perdoam. Segundo, a gente tenha se arrependido. Se são maus, aí a consequência é outra, né? O perdão aqui dos espíritos bons teve a ver com o arrependimento que a gente sente, né? Então aqui a gente precisa desenvolver um pouquinho a ideia do perdão enquanto esquecimento e do perdão enquanto reconciliação. Quando a gente trata de perdão, a gente quer colocar tudo no mesmo cadinho, né? Tudo dentro de uma mesma caixinha, de uma mesma panelinha, e pensando que o perdão é uma coisa que surge assim de repente e que resolve todos os problemas. Não, perdão é algo gradual, como a gente pode ver no Evangelho, né? Se a gente quiser pensar em misericórdia, por exemplo, como nos diz o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que a misericórdia envolve o esquecimento e perdão das ofensas. E notem, né, que é esquecimento da ofensa e não da atitude.
A ofensa é o mau sentimento que a gente tem a respeito da atitude do outro. Ele fez alguma coisa que nos magoou, nos ofendeu. Eu vou continuar lembrando, porque o meu espírito, eu, enquanto espírito, não esqueço das coisas. A não ser por uma deficiência do corpo, do cérebro, né? Mas o espírito mesmo, como não tem corpo, não tem cérebro, ele não esquece. Jamais. A memória para ele é algo sempre acessível. Então não é esquecer o que o outro fez, é esquecer e tratar o meu sentimento de mágoa. Misericórdia é esquecimento e perdão das ofensas. Esquecer a ofensa, esquecer a mágoa. E diz o Evangelho nesse capítulo, né, no item 4 do capítulo 10, que o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então, não é assim acessível de forma tão rápida para nós. Vejam a resposta de novo. Se é um bom espírito, ele vai nos perdoar a ponto de ser misericordioso, amoroso, a ponto de se reconciliar conosco, dependendo do nosso arrependimento. Senão, ele elimina dele a mágoa, elimina dele a ofensa, o sentimento de ofensa que a gente possa ter causado, mas se perceber que a gente não se arrependeu de nossa atitude, não vai procurar reconciliação. Porque a reconciliação envolve confiança. Não vai confiar em quem fez o mal a ele e não se arrependeu por ter feito o mal. Não é? Então, olha só como que isso é um ensinamento para as nossas vidas, né? Perdoar é um processo em que a gente cuida em nós da mágoa, cuidamos em nós da ofensa, deixamos diluir a ofensa no evangelho, na prece, na compreensão da situação do outro. Não deixamos crescer para mágoa, não deixamos crescer para nenhum tipo de animosidade, para ressentimento, para ódio, para a gente não levar para a vida futura. Então, quem quiser dar uma olhada nesse tipo de consequência, assim, de vidas após vidas, de atitudes terrenas, de envolvimento de espíritos, vou deixar indicada aqui a trilogia de Ivone do Amaral Pereira. Os 3 livros, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e Drama da Bretanha. 3 livros que trazem ali a história de espíritos que se envolveram em diferentes reencarnações, levando consigo os relacionamentos de antipatia e simpatia. Excepcional a leitura para o desenvolvimento desses conceitos que Kardec está colocando aqui no Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos adiante, né? Então, que sentimento eles guardam? Depende se são bons ou se são maus, né? Se são espíritos puros, mais perto de espíritos puros, mais perto de espíritos imperfeitos, depende. E as afeições individuais mudam? Resposta: não. As afeições, né, os bons sentimentos que temos pelos outros, mudam? Não, não mudam, porque eles não se enganam em relação às pessoas. Não tem máscara, não tem hipocrisia. De novo, a resposta remete a espíritos puros, né? Para espíritos puros, as afeições, os afetos, o amor é inalterável. O amor, a consideração, o carinho, a fraternidade não mudam entre os espíritos puros, porque aqui na Terra muda, né? Lá no, entre eles não tem máscara, não tem hipocrisia, aqui tem. Então, felicidade que eles sentem vem do amor que os une. Olha que resposta linda esta, maravilhosa, né? O desenvolvimento do amor levando à felicidade. Aqui já o tratamento contrário, né? O sentimento do rancor, do ódio, esses que a gente estava estudando agora há pouco. E para fechar a questão 297. Existe sempre no mundo dos espíritos essa afeição mútua de 2 seres que viveram essa afeição na Terra? Olha, existe sempre, mas desde que originada de verdadeira simpatia. De verdadeira simpatia. Sim, sempre tem essa afeição mútua, mas se gerada da verdadeira simpatia. Não pode ter por trás interesse material, interesses de ordem física, né? As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não estão subordinadas aos interesses materiais. Então, olha só, o que a gente desenvolveu até aqui, né? Todo esse conhecimento sobre a fundamentação da simpatia e da antipatia
em termos espirituais. O que rege, de fato, a questão da antipatia e da simpatia é o espírito, como fundamentou Emmanuel lá no comecinho do nosso estudo, né? Depende do espírito, do seu grau de materialização, de desmaterialização, do seu grau de pureza ou de impureza em relação às suas tendências, às suas concepções. É assim que o espírito cria seus sentimentos e cria suas relações. Notemos, né? E insistimos mais uma vez. Só no plano espiritual? De modo algum. Isso atravessa as diversas existências do espírito, esteja ele no plano espiritual ou no plano material. Isso é coisa, essas relações de simpatia e antipatia são criadas com o tempo, são criadas com a convivência, são criadas em acordo com o grau espiritual que está vivendo aquela alma. Esteja ela encarnada, esteja ela no mundo dos espíritos, não importa. Aquilo que se sustenta, aquilo que permanece, aquilo que é imutável, é o bom sentimento do amor para espíritos superiores. E essa última questão, a questão 297, é muito importante para a gente porque ela nos dá um roteiro, né? Vamos voltar ela um pouquinho só aqui na tela. Continua sempre a existir no mundo dos espíritos a afeição mútua daqueles que criaram essa relação de mútua afeição na Terra, se amaram muito na Terra. Continua a existir isso no mundo dos espíritos? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, né? Olha só, de laços de amor real, de bons sentimentos uns pelos outros. O que o livro dos espíritos está nos ensinando aqui? Uma coisa de extremo valor. Extremo valor. As relações duradouras podem começar, sim, aqui na Terra, e elas são independentes do contexto corpóreo. O caminho para que a gente tenha essas relações de afeto real, duradouro, é a construção que a gente faz dessas relações aqui no planeta Terra. E isso está muito mais relacionado com o nosso esforço em amar, com a nossa disposição em amar, com a nossa disposição em praticar a caridade, do que propriamente em algo que já esteja fundamentado em nós. Como, por exemplo, aquilo que a gente brincava agora há pouco, né? Meu santo não bate com o santo de fulano. Ora, então que a gente faça a reconciliação rapidamente desses dois santos, né? Que somos eu e o outro, e não qualquer outro tipo de influência espiritual, para que isso se dissolva, se dilua no amor, na caridade, na fraternidade, e para que a gente possa ter bons laços de amizade duradouros o tempo todo, não apenas no plano espiritual, mas aqui também. Bom, tendo fundamentado tudo isso, a gente vai perceber que agora as questões de número 298 até a questão final, né, que é a questão de número 303, vão falar sobre as metades eternas, ou, como a gente usa corriqueiramente aqui no planeta Terra, sobre as almas gêmeas. E aí eu acredito que a gente já pode adiantar, com tudo isso que a gente estudou, que para a doutrina espírita não existe esse conceito de metades eternas ou de almas gêmeas. E aqui a gente vai ver agora o, os argumentos para isso. E notemos, sem tristeza, porque apesar de não ter o conceito de alma gêmea, da forma como ele é apresentado para a gente tradicionalmente, né, dois espíritos que se separaram na criação, que são metade um do outro, só estão completos se juntos, que apesar de não termos essa ideia, nós temos uma ideia tão poderosa quanto, que foi apresentada na questão anterior. Nós criamos os laços de amor que são indissolúveis no decorrer da nossa existência. Laços de amor indissolúveis são criados a partir deste nosso momento. O momento que nós vivemos agora. Então vamos lá. As almas que devam unir-se estão desde suas origens, olha só, predestinadas a essa união.
elas fatalmente um dia se reunirão? É a ideia da alma gêmea, né? Que a gente tem, sim, corriqueiramente na nossa sociedade. Não, não há união particular e fatal de duas almas. A união é de todos os espíritos, mas em diversos graus. Então, segundo a categoria que ocupam, a perfeição que tenham adquirido. Aqui a gente tem um resumo, portanto, de tudo que a gente estudou anteriormente, né? Como argumento para dizer, olha, não tem essa questão das almas gêmeas. Quanto mais imperfeitos, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Olha que final dessa resposta. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Que frase espetacular, porque se a gente pensar o contexto do mundo de hoje, das pessoas que pensam só em si, não concordando que o outro também merece as benesses que ela quer para si, pensando nos contextos de nações que exploram umas às outras, de seres humanos que querem se sobressair, e que assim, é claro, vão criando discórdias uns com os outros pela defesa apenas dos seus próprios interesses, né? Seja em nível individual ou social. Da discórdia nascem todos os males, desde os relacionamentos mais difíceis com o próximo até as guerras entre povos. Da concórdia resulta completa felicidade. Que dificuldade nós teríamos na Terra se as pessoas estivessem dispostas a ajudarem umas às outras? Seriam dificuldades tão pequenas que nem fariam diferença na nossa vida, né? Então, essa pergunta e essa resposta fazem um resumo daquilo que foi apresentado anteriormente, como argumento para dizer: olha, essa ideia não se sustenta diante dos princípios da doutrina espírita, né? Então, em que sentido a gente pode entender a palavra metade que algumas pessoas, ou alguns espíritos, né, usam para designar espíritos simpáticos? Olha aqui, ó. Essa pessoa é minha cara metade, eu posso dizer isso? Posso. É a metade que me faltava. Eu sinto que ela é um espírito perfeitamente simpático a mim. Posso usar? Posso. Mas a expressão é inexata. Permanece então a teoria da individualidade da alma, porque se o espírito fosse um, fosse a metade de um outro, né, como eles estão explicando aqui, estariam os dois incompletos. Teoria da alma individual, como a gente tratou no início do nosso estudo, né? Os espíritos são criados como princípio inteligente, se individualizam do princípio inteligente, são, portanto, um ser individual, dotado de livre-arbítrio e assim por diante. Que a gente já estudou e que a gente já desenvolveu anteriormente, né? Permanece a teoria. Não pode ser, não pode ter nenhum tipo de conceito dentro do livro dos espíritos que seja contrário a essa teoria. É isso que está sendo dito aqui. É uma teoria que se sustenta, né, dentro das suas mais íntimas expressões, dos seus mais íntimos conceitos, né? Então, é, falar na minha outra metade, eu posso falar em sentido figurado, né? Porque é uma expressão inexata, embora eu tenha muita afinidade com um determinado espírito. Segue o texto, né? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre. Olha aqui, né? Ainda uma consequência da ideia do encontro com a alma gêmea. A resposta é: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Mas, novamente, que espíritos são esses que estão reciprocamente unidos? Os que alcançaram a perfeição. Aqui no nosso caso, né, nas esferas inferiores, se um se elevar, já não simpatiza mais com o outro. Mas o que é que isso quer dizer? Afinal de contas, né? Vamos lá. A ideia da simpatia. Eu sinto simpatia pelo espírito que pensa igual a mim, que parece comigo, que sente igual a mim, que interpreta a vida da mesma forma que eu interpreto, que tem objetivos parecidos com os meus. E vejam que esse tipo de simpatia
se encontra entre diversas pessoas de diversos tipos de relacionamento. E aí não precisa ser um relacionamento especificamente romântico, não precisa ser especificamente um casamento. Pode ser uma simpatia de irmãos, de amigos, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre filho e mãe, não importa, né? Não necessariamente de um matrimônio, mas aqui o livro dos Espíritos ensina para a gente o seguinte: olha, isso que a gente fala de união de espíritos que são hoje almas perfeitamente simpáticas, pode não acontecer mais daqui a 2 minutos. Eles podem se desentender. Inclusive, o Espírito Emmanuel, né, no livro, ainda na obra O Consolador, na pergunta 179, diz que o matrimônio na Terra é uma resultante de determinadas resoluções no plano espiritual que vem, seja por orientação de mentores, quando mais elevados, né, obviamente, quando o espírito não consegue, não tem condições de decidir por si só, ou seja, por consequência de compromissos adquiridos entre aqueles dois espíritos em vidas anteriores. Quando acontecem aqui na Terra, muitas vezes são por interesse, né? Aqui não é Emmanuel, aqui sou eu lembrando que o Evangelho diz algumas vezes. Muitos casamentos nascem do interesse, material, inclusive. Então, os casamentos muitas vezes estão no quadro das provas expiatórias, ou dentro das missões. Cada um avalia o seu, né? Diz Emmanuel, ou provas expiatórias ou missões. Missões porque, ou provas, né? Que as duas circunstâncias têm um só objetivo: a regeneração desses espíritos, o progresso espiritual. Então, veja, os casamentos terrenos muito dificilmente são fundamentados nessa questão das metades que se encontram, da perfeita simpatia. Muitas vezes essa perfeita simpatia é só aparente. Mas digamos ainda, né? É, que a palavra simpatia aqui, que a palavra simpatia não, perdão, que a questão da simpatia seja uma questão de fato posta. E vamos voltar à questão 300 para a gente desenvolver tudo isso. Perfeitamente simpáticos se reuniram. Pode pensar que seja até no casamento agora. Estarão unidos para todos sempre ou eles podem se separar? Em algum momento pode ser que essa simpatia não exista mais. Vamos pensar dentro do próprio casamento, como disse Emmanuel, se reúnem por compromisso. E em determinado momento da vida de casal, descobrem que já não tem mais os mesmos objetivos. Um quer uma coisa, outro quer outra. Descobrem que os gostos não estão próximos mais, porque os nossos gostos, nossas inclinações mudam durante a vida, terrena inclusive. A gente está em progresso constante. Um se deixa levar, às vezes, por uma imperfeição, e o outro quer progredir um pouco mais, seja em qualquer nível, né? Profissional, pessoal, espiritual, não importa. Então, veja, a simpatia deixa de existir. E aí esses espíritos se afastam, mesmo que tenham parecido, não, tenham sido perfeitamente simpáticos em um momento, podem não ser mais na sequência. E aí a questão 301 e as subsequentes, né, vem fechando esse raciocínio. Esses espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia é resultado apenas de identidade perfeita? Ou seja, né, aquilo que um reconhece no outro como sendo muito próximo daquilo que é, né? Daquilo que ele mesmo é. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Pronto. Fechamos aqui o raciocínio. De novo, né? Última frase aqui. Se um tivesse que completar o outro, não teria mais individualidade. Insistem os espíritos superiores nessa questão da individualidade. Então, olha só. Simpatia é questão de perfeita concordância entre pendores e instintos. E aqui agora cabe uma pergunta que é muito séria. É possível amar sem ter simpatia? Porque é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui nessas questões, né? A palavra simpatia envolve amor. Esses espíritos são idênticos ou se completam, né? Olha aqui, eles têm identidade perfeita ou são complemento um do outro? Eles têm identidade perfeita.
não são complemento um do outro. Insisto na questão: dá para amar sem ter simpatia? Porque em um momento ou outro a simpatia acaba. Para espíritos imperfeitos, só não acaba para espíritos perfeitos, né? Porque são simpáticos no amor e no perfeito alinhamento do que eles são enquanto espíritos com as leis de Deus. Para a gente aqui isso muda. Tá perfeito, não é possível amar sem ter simpatia? Pensemos na questão de Jesus. Jesus ama cada um de nós, mas não tem simpatia com nossas imperfeições. Sempre que ele esteve diante de nossas imperfeições, procurou desenvolver modos de que nós as corrigíssemos. Então, sim, é possível amar sem ter simpatia. Portanto, simpatia é diferente de amor. Principalmente se a gente tomar o termo amor pela sua definição no Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos. Sentimento por excelência. Sol interior. Olha só. É a excelência do sentimento. Não está falando aqui de simpatia. Não está falando de um gosto apurado. Não está falando de atração sexual. Não. Está falando sobre sentimento por excelência. Um sentimento mais puro, mais elevado, mais nobre, mais sublime. Esse que Jesus sente por cada um de nós. Esse que permite ao Cristo receber uma mulher adúltera, receber entre seus apóstolos um cobrador de impostos, esse que permite a ele curar qualquer tipo de doença que fosse necessária na sua passagem terrena, doença corpórea, esse que permite ao Cristo caminhar entre nós, embora fosse ele já naquela época um espírito de ordem celestial. Eu vou até eles, pessoalmente. Só faz isso por amor. E que permite ao Cristo viver aquilo que nós impusemos a ele em sua encarnação na Terra, como forma de demonstração de humildade de um espírito celestial, de amor, de perdão, de misericórdia e de excelência em educação. O mestre ensinando como viver as dificuldades do mundo. Amor por espíritos imperfeitos é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Inclusive, a gente tem dentro da literatura pós-codificação uma obra excepcional que é a obra Renúncia, que mostra justamente um espírito de ordem mais elevada já, que sente amor por um espírito que precisa reencarnar e que abre mão da sua esfera espiritual de tranquilidade para reencarnar junto com esse outro espírito e tentar ajudá-lo no seu progresso espiritual. Fica a indicação da obra Renúncia também. Espetacular para a gente perceber isso. Em primeiro momento, como se demonstra o amor, né, entre esses dois espíritos? Aquele que abriu mão das esferas espirituais mais elevadas renuncia a essas esferas mais elevadas para encarnar aqui no planeta Terra, perto daquele espírito a quem ela ama, mas pelo qual não simpatiza com as suas imperfeições, como a gente vê no decorrer da obra toda. Uma obra maravilhosa para a gente entender mais a fundo essa questão da alma gêmea, né? Da alma metade. É o amor se sobrepondo a essa questão de, ora, se encontram porque foram criados como um só. Não, se encontram porque existe amor. É o amor o laço que une. Não lá o momento da criação e o destino fatal. Não é a fatalidade nem o destino, é o amor. E por isso, quando o Espiritismo desconstrói essa ideia da alma gêmea, nem por isso a gente perde alguma coisa. Pelo contrário, a gente ganha. Porque não estamos, repito, subordinados a uma questão de destino e nem a uma questão de fatalidade. Fomos separados por uma fatalidade. Temos que esperar o destino e uma nova fatalidade para estarmos unidos novamente. Não! Seremos unidos novamente pelo amor. E para amar, como a gente está vendo, nem simpatia precisa ter pelas imperfeições, né? Vamos adiante para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Questões 302 e 303 para a gente encerrar.
A identidade necessária à existência da simpatia perfeita é apenas analogia de pensamentos e sentimentos ou também de conhecimentos? Na igualdade dos graus de elevação. Então, simpatia perfeita é uma simpatia que envolve tudo o que o espírito tem. Não só pensamento e sentimento, mas até mesmo os conhecimentos adquiridos. É porque, vejam só, quem conhece mais interpreta melhor a vida, em todos os sentidos, né? Mesmo no sentido do conhecimento terreno. Se tem uma interpretação diferente, já não tem mais aquela simpatia tão perfeita, não é? Se eu vejo a vida de uma forma e o outro vê de outro, eu posso sentir por ele um certo grau de simpatia, mas a simpatia perfeita só vem na equidade ali do grau de elevação entre os espíritos, né? Então veja que mesmo a simpatia perfeita não é uma coisa assim tão comum. Então é isso que o livro dos Espíritos está nos ensinando, é para isso que ele está chamando a nossa atenção. Vamos lá para a questão derradeira, né, que fecha aqui os argumentos para a não existência das almas gêmeas ou das metades, ou das metades, né? 303. Futuramente podem se tornar simpáticos espíritos que não são agora? E olha que resposta maravilhosa. Todos serão simpáticos no futuro. Porque hoje um espírito que está numa esfera inferior ascenderá. Ele vai se aperfeiçoar. Ele vai chegar num nível de perfeição. E é isso que causa o encontro entre os espíritos. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então vejam só, né? Que diferentes graus de progresso tem um pouquinho à frente, um pouquinho acima, progredir um pouquinho mais, mas suporta mal as suas provas, fica estacionário e o outro que estava abaixo chega ali na mesma situação. Serão simpáticos? Serão nesse momento em que o estacionário permitiu que o outro progredisse mais depressa e o alcançasse na linha de progresso em que ele está, né? Mas todos o serão quando todos forem perfeitos, quando tiverem se livrado de suas imperfeições. Questão final com comentário de Kardec. Podem deixar de ser simpáticos, espíritos que hoje não o sejam? Claro, se um for preguiçoso, que é justamente o caso desse espírito estacionário aqui. Eles são perfeitamente simpáticos hoje, nesse momento. Precisam progredir, estão progredindo. Aí um fala assim: vou dar uma relaxada, né? Não vou me esforçar tanto. Aí o outro progride mais e eles deixam de ser, então, simpáticos. Passam de. Vamos lá, vamos fechar com a ideia da palavra simpatia. Simpatia é uma compatibilidade de grau de progresso espiritual. Pronto, era isso que a gente queria. Essa é a ideia que foi construída durante todo o estudo que a gente fez. E para a gente encerrar, a gente encerra aqui com o comentário de Allan Kardec, a questão de número 303, né? Que trouxe aí para a gente uma contraposição à ideia da questão 302, né? Simpatia perfeita em todos os sentidos, e na 303 a ideia de não serem mais simpáticos espíritos que agora o são. Sim, é possível que não sejam mais simpáticos no futuro. Vai depender do progresso que os dois realizarem e da velocidade desse progresso. Então, repetindo, a ideia de simpatia é independente da ideia de amor, porque a simpatia é a compatibilidade de grau de progresso. Pronto. De grau de pensamento, de sentimento e de conhecimento. É isso que a gente entende como sendo simpatia entre os espíritos. Bom, comentário de Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que as empregaram. Necessariamente,
limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Isso nos diz a lógica, isso nos dizem os princípios expostos dentro do Livro dos Espíritos, isso nos ensina a doutrina espírita. Lembrando, né, que a doutrina espírita nos coloca uma doutrina, nos coloca um pensamento muito mais profundo e muito mais bonito do que esse colocado pela teoria das metades eternas. Criados um para o outro, não são apenas dois espíritos. Criados um para o outro, são todos os espíritos. É isso que nos ensina Jesus, que devemos amar a todas as pessoas. Devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E se nós amamos a nós mesmos como espíritos que têm direitos, que querem progredir, que devem alcançar felicidade, é da mesma forma que a gente ama o nosso próximo. Se entendemos a nós mesmos como filhos de Deus, é dessa mesma forma que entendemos o outro. E é esse tipo de sentimento que a gente deve levar com a gente ao plano espiritual. É esse tipo de simpatia que a gente deve desenvolver. Ou trocando a palavra diante do vocabulário do Livro dos Espíritos, é esse tipo de amor que nos deve levar ao relacionamento com o próximo, esse tipo de fraternidade que deve envolver as nossas relações com todas as pessoas. A nossa união com o outro é uma união por amor, mais do que uma união por simpatia. É uma união que deve ser fundamentada no perdão e não no ressentimento. É isso que a gente deve construir como tesouro para levarmos conosco ao plano espiritual. Imagine uma vida no plano espiritual, sendo nós ainda imperfeitos, mas que já tenha sido fomentada, já tenha sido criada, cultivada nesse exercício do perdão, da misericórdia, da compreensão do outro, do amor acima da simpatia, porque é muito fácil para a gente se sentir bem com quem é simpático, com quem está no mesmo grau que a gente, na mesma compreensão, na mesma ideologia, na mesma religião, no mesmo modo de entender a vida. É muito fácil se sentir bem com essas pessoas. O Livro dos Espíritos está nos ensinando a desenvolvermos amor por todos, a nos sentirmos bem com todas as pessoas. Então, fundamentos aqui, né? União pelo progresso, individualidade da alma sempre sustentada, progresso constante para todos nós, fundamentados no amor universal, sem privilégio de uma cara metade. Não é, meus amigos? Sem privilégio de uma metade eterna ou de uma alma gêmea. Claro que os nossos amores serão construídos e que esses espíritos estarão conosco de acordo com a lei divina. De acordo com aquilo que a lei divina estabelece, né? Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como sempre fica o abraço fraterno, o agradecimento pela companhia no estudo e o convite para a gente continuar na próxima semana mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Nos vemos em breve. Até logo mais.